Olá, querido, olá, querida. Este é o nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro. E nós estamos começando mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Hoje nós vamos ver a nossa aula de número 22 e nós estamos vendo aqui o livro de número 1. A nossa aula de número 22 vem sob o título As Epístolas de Tiago e de Pedro, tendo como objetivos analisar à luz do Espiritismo os principais ensinos existentes nas epístolas escritas por Tiago e por Pedro. Mas antes de nós começarmos aqui a nossa partilha, convido a todos vocês, meus queridos e minhas queridas, para que não esqueçam de já logo agora no início curtir aqui o nosso vídeo, porque como nós sabemos, é muito importante que a gente curta, porque o algoritmo do YouTube vai entender que esse material é bom para nós e vai espalhar com outras pessoas, fazendo as suas indicações, que é o que nós desejamos, não é? É espalhar o bem com o maior número possível de corações, para que os nossos outros irmãos também possam ser beneficiados pelas bênçãos que temos aqui recebido. Vamos então à leitura da nossa aula e posteriormente eu vou tecendo breves comentários. As epístolas escritas pelos apóstolos Tiago e Pedro, João e Judas são denominadas católicas ou universais. Aqui só um adendo antes de continuar, tá, gente? A palavra católica vai significar universal, tá? Então, tudo aquilo que é dito católico é dito também universal, por causa da sua significação, ok? Então, prosseguindo. As epístolas escritas pelos apóstolos Tiago e Pedro, João e Judas são denominadas católicas ou universais, porque, diferentemente das de Paulo, se dirigem aos cristãos em geral e não a comunidades ou a pessoas particulares. Epístola de Tiago. Duas dificuldades surgem quando se propõe a estudar essa epístola. A primeira está relacionada à histórica resistência religiosa de incorporá-la aos textos canônicos do Novo Testamento. A segunda diz respeito às dificuldades também de natureza histórica para identificar quem de fato é Tiago, autor dessa carta. A Epístola de Tiago foi aceita progressivamente na Igreja Católica. Se sua canonicidade não parece ter criado problemas no Egito, onde Orígenes a cita como escritura inspirada, Eusébio de Cesareia, no começo do século IV, reconhece que ela ainda é contestada por alguns. Nas igrejas de língua siríaca, foi apenas no decurso do século IV que foi introduzida no cânon do Novo Testamento. Na África, Tertuliano e Cipriano a desconhecem e o catálogo de Monsien, em cerca de ano 360, ainda não o contém. Em Roma, ela não figura no cânon de Muratori, atribuído a Santo Hipólito pelo ano 200, e muito duvidoso é que, tendo sido citada por São Clemente de Roma e pelo autor dos Pastor de Hermas. Portanto, só se impõe ao conjunto das igrejas do Oriente e do Ocidente pelo fim do século IV. Outra dúvida está relacionada à autoria da epístola. Quem é Tiago, autor dessa epístola? No primeiro momento, somos levados a pensar em Tiago Maior, irmão de João, ambos membros do Colégio Apostolar. Pensa-se também em Tiago Menor, também um dos 12 apóstolos. As duas hipóteses, porém, são contestadas por estudiosos. Na verdade, esse escrito é atribuído a um certo Tiago, nomeado como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, em Tiago, capítulo 1, versículo 1.
Na antiguidade, as igrejas identificaram como seu autor o Tiago, irmão de Jesus, em Marcos, capítulo 6, versículo 13, e em Mateus 13, versículo 55, que teve função marcante na primeira comunidade cristã de Jerusalém. Atos, capítulo 12, versículo 17, capítulo 15, versículos 13 a 21, capítulo 21, 18 a 26, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7 e Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Esse Tiago teria sido assassinado por judeus no ano 62. Acredita-se que o autor da epístola não seja também Tiago Maior, irmão de João, porque Herodes o mandou matar em 44. Pode-se pensar que a autoria da carta é, de fato, de Tiago Menor, filho de Alfeu, um dos apóstolos de Jesus. Supondo-se que a carta tenha sido escrita por Tiago Menor, que também foi o chefe da Igreja Cristã de Jerusalém, a data deste escrito será anterior ao ano 62. Entretanto, a opinião predominante é de que se trata de um escrito do final do século I ou início do século II. A aceitação atual é de que a carta foi escrita por Tiago Menor até 62, ano da morte do apóstolo. Seja qual for a sua origem, este escrito é dirigido às 12 tribos da diáspora, Tiago 1, versículo 1, que são certamente os cristãos de origem judaica, dispersos no mundo greco-romano, sobretudo as regiões próximas à Palestina, como a Síria ou o Egito. Que esses destinatários sejam convertidos do judaísmo é o que confirma o corpo da carta. O uso constante que o autor nela faz da Bíblia supõe que esta lhe é familiar, tanto mais que ele procede nas suas argumentações menos pelo modo de argumentações a partir de citações explícitas do que por reminiscências espontâneas e alusões subjacentes por toda a parte. Ele se inspira particularmente na literatura sapiencial para extrair dela lições de moral prática, mas depende também profundamente dos ensinamentos do Evangelho, e seu escrito não é puramente judaico, como algumas vezes se tem afirmado. Ao contrário, aí se encontram continuamente o pensamento e as expressões prediletas de Jesus. Em suma, trata-se de sábio judeu cristão que repensa de maneira original as máximas da sabedoria judaica em função do cumprimento que elas encontram na boca do Mestre. Vemos seu ponto de vista cristão, sobretudo, no enquadramento apocalíptico, em que se situa seus ensinamentos morais. Esses ensinamentos mostram também sua afinidade com os do Evangelho de Mateus, mais judaico-cristão. Síntese dos principais ensinos da Epístola de Tiago. O benefício das provações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
Tiago 1, versículos 2 e 3 e 9 ao 12. A fé com obras. Meus irmãos, que aproveitai se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 18 e 24. Essa palavra aqui de Paulo, meus queridos irmãos, e aí um adendo meu, é muito, muito interessante e muito, muito importante para a nossa reflexão e prática, porque é verdade o que ele diz aqui, não é mesmo? O que adianta a gente dizer para um irmão: ai, vai em paz, fica tranquilo, te aquieta, se ele não tiver o que comer, se ele não tiver recursos e a gente não alcançar um auxílio? Qual o proveito, não é mesmo? E qual o proveito da nossa fé se nós não praticarmos aquilo que estamos aprendendo? Então, muito mais fé tem aquele que pratica o bem e faz aquilo que é bom, segundo as obras que nos foi ensinada e as palavras que nos foram ensinadas por Jesus, do que aquele que não pratica nada e somente fala e prossegue dizendo que tem fé, não é mesmo? Então a nossa fé tem que ser prática. Nós temos que pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Prosseguindo então a nossa leitura da nossa aula. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. Guardar, pois, o êxito religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Cuidado no falar. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa
e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago capítulo 3, versículos do 1 ao 10. O pensamento que direciona a epístola de Tiago está expresso nestas suas palavras. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredora oportunidade. É forçoso a convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se provavelmente, não realizará coisa alguma. Epístolas de Pedro. As duas epístolas de Pedro foram aceitas sem contestação desde a antiguidade. O apóstolo escreve de Roma, também chamada de Babilônia, alusão à devassidão moral, entre os anos 64 e 67, onde se encontra em companhia de João Marcos, o evangelista, a quem considera como filho. Escreve aos cristãos da diáspora, especificando os nomes das 5 províncias que representavam praticamente o conjunto da Ásia Menor. Em 1 Pedro 1, versículo 1. O que diz do passado deles sugere que são convertidos do paganismo, embora não se exclua a presença de judeus cristãos entre eles. Em 1 Pedro 1, versículo 18, 2, versículo 9 e 4, versículo 3. É por isso que lhes escreve em grego. E se esse grego simples, mas correto e harmonioso, parece de qualidade boa demais para o pescador Galileu, conhecemos o nome do discípulo secretário que pode tê-lo assistido na redação. Silvano. Pedro, capítulo 5, versículo 12. A finalidade dessa epístola é sustentar a fé dos seus destinatários em meio às provações que os assaltam. Trata-se antes de prepotências, injúrias e calúnias que os convertidos sofrem.
Outras ideias que norteiam a carta dizem respeito à corajosa perseverança nas provações, tendo Cristo como modelo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 21 ao 25, capítulo 3, versículo 18 e capítulo 4, versículo 1. Os cristãos devem sofrer com paciência, como Jesus sofreu, revelando a fé que possuem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 14, capítulo 4, versículo 12 ao 19 e capítulo 5, versículo 9. E agir com mansidão. 1 Pedro, capítulo 3, versículos do 8 ao 17 e capítulo 4, versículos 17 e 11. A primeira epístola é um escrito de natureza prática, mas que possui apreciável riqueza da doutrina cristã. Nele se encontra um maravilhoso resumo da teologia em voga na época apostólica, teologia de comovente ardor na sua simplicidade. Na segunda epístola, Pedro alerta os leitores contra os falsos doutores e faz comentários sobre a demora da parúsia, segunda vinda do Cristo. Síntese dos principais ensinos das epístolas de Pedro. Exortação a uma vida santificada. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 13 ao 15, 22, capítulo 2, versículos 1, 11 e 12 e 17. Exortação ao amor fraternal. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos no bem? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, 1.
A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na terra. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade e do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Cuidados contra os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, como palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também servo. 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3 e 17 ao 19. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pareceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro 3, versículos do 1 ao 13.
As duas epístolas de Pedro destacam a importância de suportarmos com bom ânimo as provações e a convivência fraterna para o sucesso dessa empreitada. É necessário que identifiquemos os males da vida e suas origens. O esclarecimento íntimo é inalienável, tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis, que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual, do cume falso de suas noções individualistas. Precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará por isto mesmo no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa, a vítima será libertada, o doente, desprotegido, receberá enfermagem e remédio, mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu, todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. E assim concluímos mais uma aula, meus queridos. E aí aqui nós vemos que Pedro tratava da corrigenda para que nós buscássemos aí o aperfeiçoamento das nossas vidas e da nossa condição moral um pouco mais elevada, assim como nós vimos aqui na conclusão da aula, não é? Que os discípulos de Jesus, que aqueles que procuram seguir a palavra do Cristo na prática, nós buscamos aí evoluirmos dia após dia, praticando o bem, para que nós não caiamos então em momentos aflitivos em zonas e planos mais inferiores, quando nós passarmos a vida espiritual, e que possamos evoluir um passo mais além, junto ao nosso Mestre querido, ao nosso Mestre amado, na prática do bem e da justiça que temos aprendido no dia a dia. E que assim, através da nossa prática diária, da nossa boa vontade, da nossa gratidão, do nosso esforço diário, possamos prosseguir os caminhos, não é mesmo? Antes de nós encerrarmos essa aula, então, convido a todos vocês para que não esqueçam de que todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos aqui as nossas partilhas do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras, às 19 horas, minhas queridas amigas e manas amadas que me acompanham aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, venham para cá, minhas queridas, para que juntas possamos partilhar a série Reflexão de Empoderamento, que é uma série feita exclusivamente para os nossos corações femininos, para a nossa psique feminina, para nos elevarmos e aprendermos juntas. Venham participar. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos aqui o Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e a sua comitiva espiritual a virem ter com os nossos lares, nos abençoando. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz.
e todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida com uma equipe de benfeitores, todos eles a serviço de Jesus, para nos ofertarem o passe, renovando as nossas energias. E todas as segundas, quartas e sextas-feiras, nós temos aqui os shorts de cura, que são aí mensagens com videozinhos curtos, de até no máximo 3 minutos, onde eu trago mensagens para nós, mulheres, especificamente, aí abençoando os nossos dias. Participem e venham aqui acompanhar. Assim, meus queridos e queridas, vou concluindo o nosso estudo de hoje com uma oração muito simples, mas muito sincera, desejando que Deus, nosso Pai maior, que Jesus, nosso querido Mestre, nosso amigo, sempre ao nosso lado, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, e que os nossos queridos benfeitores espirituais continuem como sempre fazem, nos abençoando e nos estimulando aos caminhos do bem, e que nós, com gratidão, com dedicação, com estudo e empenho nas nossas práticas diárias, possamos fazer o bem que temos aprendido real em nossos dias. Sempre, 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 com muito amor e caridade, praticando o bem que Jesus nos ensina. Que assim seja e assim se faça. Deixo então, meus queridos e queridas, um grande beijo no coração de todos e me despeço, desejando que haja sempre em nossos caminhos muita, muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus queridos e queridas. Até o nosso próximo momento juntos.